A videoaula de hoje eu vou apresentar para vocês algumas dicas de economia de energia e também vou apresentar o consumo de energia de alguns equipamentos que são comuns nas residências. E após o final de toda a parte teórica e parte prática, eu vou apresentar algumas considerações finais sobre a economia de energia. Dicas para economizar energia com exemplos práticos de consumo de alguns equipamentos. Bom, então vamos começar as dicas para economizar energia. Primeiro ponto, se possível, evite o uso de aparelhos elétricos durante o horário de pico, ou seja, o horário de maior consumo de energia, que é um horário compreendido das 18 às 21 horas. Segundo ponto, evite deixar os equipamentos na condição stand-by. Essa condição stand-by é o modo de espera, ou seja, sempre desligue os equipamentos quando não estiver em uso. Nós vamos ver nos experimentos que a condição stand-by consome energia da rede elétrica. Terceiro ponto, na hora da compra, prefira eletrodomésticos com selo do Procel. O selo vai indicar quais são os modelos que consomem menos energia. Se vocês observarem, bem abaixo do slide aí, existe duas tabelinhas para televisores, refrigeradores como exemplo. Para os televisores, a gente tem a eficiência melhor eficiente, o A, segundo o B, terceiro o C e depois o D. A mesma coisa equivale para os refrigeradores. Então, os refrigeradores que consomem menos energia, vocês podem observar aí a ordem de consumo, né, do menor consumo para o maior, onde o menor consumo é o modelo A, né, a classe A, e o maior consumo é a classe G. O quinto ponto para economizar energia é verificar se suas instalações elétricas estão com fuga de corrente. Essa verificação é feita por um profissional qualificado, porque se sua instalação elétrica, né, ou as instalações, os próprios equipamentos estiver com fuga de corrente, você está desperdiçando energia. Bom, gente, agora nós vamos verificar algumas dicas de economia de energia por equipamento em uso. Por exemplo, o ar-condicionado. Primeiro ponto em relação ao ar-condicionado. Qual é a dica? Desligue o aparelho sempre que o ambiente estiver desocupado, né? Quando você sair do ambiente, o que você faz? Desligue o ar-condicionado. Segundo ponto, mantenha janelas e portas fechadas quando o ar-condicionado estiver em funcionamento. Caso contrário, você vai puxar mais consumo de energia da rede. Terceiro ponto, evite o calor do sol no ambiente, fechando as cortinas e persianas. Quarto ponto, proteja a parte externa do ar-condicionado da incidência do sol, sem, no entanto, você bloquear as grades de ventilação. Na figura abaixo, vocês podem observar uma outra característica também do ar-condicionado, é o selo Procel, ou seja, comprem equipamentos com selo Procel. Bom, gente, agora vamos para a dica para a parte relativa à iluminação. Na iluminação, o primeiro ponto é o seguinte: evite acender lâmpadas durante o dia e utilize melhor a luz do sol, abrindo as janelas e persianas. Segundo ponto, não deixe as luzes acesas quando sair do ambiente. Terceiro ponto, teto e paredes internas, pintar com cores claras que vão refletir melhor a luz, diminuindo e reduzindo a necessidade de iluminação artificial. Quarta dica,
Se você tiver apenas lâmpadas incandescentes na residência, trocar por lâmpadas econômicas. São as lâmpadas fluorescentes. O que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que, caso você tenha em toda a sua residência iluminação incandescente, substitua por fluorescente. Quinto ponto, se você tiver apenas lâmpadas econômicas na residência, fazer trocas parciais por lâmpadas à base de LED. Por que isso? Você já está com toda a sua residência com lâmpadas econômicas. Para você ter uma economia maior de energia, você faz uma programação de trocas parciais em alguns ambientes. Abaixo vocês podem ver os modelos das lâmpadas, né? Eu tenho aí o primeiro modelo incandescente, vocês podem observar aí, né? Está até definido aí o título da figura. Depois a gente tem as lâmpadas fluorescentes e depois a gente tem as lâmpadas à base de LED. Então a dica na iluminação é, primeiramente, verificar a condição, né, das lâmpadas e fazer uma troca parcial quando sempre você tem na sua residência só lâmpada fluorescente. Aí você faz uma troca parcial por lâmpadas à base de LED. Agora a dica é para o uso da televisão, economizar energia na televisão. Primeiro ponto, desligue o aparelho da tomada se não houver ninguém assistindo. Não se deve deixar na condição stand-by. Dependendo do modelo e da classe da TV que está conectada na tomada em condição stand-by, apresenta um consumo de energia relativamente alto. Segundo ponto, não durma com a televisão ligada. O consumo da televisão ligada durante toda a noite você vai ter uma conta que vai pesar no seu bolso, pois você está consumindo energia em plena carga da TV. Agora vamos para a próxima dica, né? Dicas para equipamento em uso, computador e notebook. Primeiro ponto, quando você não estiver utilizando o computador ou o seu notebook, desligue-o da tomada e não deixe em condição stand-by. Segundo ponto, não deixe monitor, impressora, caixa de som, estabilizador e outros acessórios do computador ligados sem necessidade, pois se você deixar isso ligado, você vai estar consumindo energia. Terceiro ponto, não deixe o modem e o roteador Wi-Fi ligados. Isso geralmente a gente observa muito nas residências, né? Por quê? Porque isso consome energia. Você não tá utilizando esses equipamentos durante a noite. Então, para que esses equipamentos estão ligados? Né? Então, quando não estiverem em uso, desliguem esses equipamentos. Quarto ponto, não deixe o notebook dormir carregando e retire da tomada quando a bateria estiver carregada. Então, gente, aqui a gente observa que a condição stand-by de equipamentos de internet, é o caso do exemplo aí, Wi-Fi e roteador, né, o roteador Wi-Fi e o modem, ficando ligados, eles vão estar consumindo energia. Outro detalhe também, nós vamos observar inclusive nos testes no laboratório, é que o notebook, só a fonte do notebook conectado na tomada, sem estar carregando, ele consome energia da rede. Vamos fazer essas análises nos nossos laboratórios aqui no UniCeub. Agora vamos com algumas dicas para equipamento em uso, chuveiro elétrico. Primeiro ponto, quando não estiver fazendo frio, qual é a recomendação? Deixe o chuveiro na posição verão. Inclusive, nos nossos testes, vocês vão observar a economia de energia que se faz quando o chuveiro fica na posição verão. Segundo ponto, feche a torneira quando se ensaboar e procure reduzir o tempo de banho. Eu indico, no máximo, um banho de 5 minutos.
pois à medida que você vai aumentando esse tempo, você vai consumindo mais energia. E é de se esperar que o chuveiro, dentro de uma residência, é a carga com maior consumo. Terceiro ponto, se possível, evitar tomar banho no horário de pico. Eu sei, pessoal, que é um pouco complicado, mas a gente deve fazer um esforço ao máximo e tomar banho fora daquele horário que a gente definiu inicialmente, de 18 às 21. Não é? Por quê? Porque esse horário é o horário de maior demanda, onde você tem uma carga pesada. E nós estamos em um período, não é, onde a energia está enfrentando sérios problemas em relação às condições hídricas dos nossos reservatórios. Agora, gente, vamos para as dicas relacionadas à geladeira e freezer. Primeiro ponto, não deixe a porta aberta sem necessidade ou por tempo prolongado. Uma vez que você deixa a porta aberta por um tempo prolongado, sem necessidade, você vai exigir um consumo maior de corrente elétrica dessa geladeira. O motor vai trabalhar mais, ela vai tender a refrigerar mais, porque o ar quente entra dentro da geladeira. Então, não deixe a porta aberta sem necessidade ou por tempo prolongado. Segundo ponto, não use as serpentinas atrás do aparelho para secar panos de prato e roupas. Ou seja, gente, a geladeira não é uma secadora de roupas. Porque se você coloca isso atrás, né, lá no motor, próximo ao motor, a serpentina, né, que vai refrigerar o ar, isso vai exigir um maior consumo da geladeira. Então, evite esse item número 2. Terceiro ponto, verifique o estado de vedação das borrachas das portas da geladeira. Então, se eu tenho uma borracha mal vedada, isso vai provocar a entrada de ar quente para dentro da geladeira. Isso vai fazer com que essa geladeira passe a trabalhar mais para refrigerar esse ar. Então, a dica é verifique a vedação das borrachas da borracha da porta. Você pode verificar colocando uma folha de papel. Se sua geladeira estiver soprando, essa folha de papel vai ficar trepidando. Aí você verifica que existe a necessidade da troca dessa borracha. Quarto ponto, que é muito importante também, parece detalhe, mas é super importante. Arrume os alimentos para que sejam rapidamente encontrados e deixe espaços entre eles para que o ar possa circular. Isso melhora muito o desempenho da sua geladeira. Vocês podem observar na foto apresentada aí, sempre colocando o selo Procel, onde quando você for comprar o seu refrigerador, dê preferência à classe A, que é aquela que consome menos energia. Vamos agora para a dica para equipamento em uso. No caso agora, o equipamento é o ferro de passar roupas. Bom, primeiro ponto que a gente indica, evitar passar roupas mais de uma vez na semana. Então, ou seja, o ideal é que a dona de casa, né, vocês programem na residência, né, pegar todas as roupas e passar uma vez na semana, ou dividir em etapas. Uma etapa passa-se uma semana e a outra etapa em outra semana. Isso reduz bastante o consumo. Não deixar o ferro ligado para bater papo, né? Isso às vezes acontece, né? Muito nas residências. A pessoa está passando roupa, deixa o ferro ligado, vai bater papo com a outra pessoa. Então evite deixar o ferro ligado para você bater papo. Terceiro ponto, né? Dividir o montante de roupas e passar em etapas. Uma etapa em cada semana, né? Então essas são dicas importantes, né? Dicas simples, mas que podem trazer um lucro muito grande no tocante à economia de energia.
Então, gente, por que economizar energia? Primeiro ponto, as condições hídricas desfavoráveis nos principais reservatórios do país. Em função da seca que estamos vivendo na região centro-oeste, sudeste e na região nordeste, os reservatórios estão com os níveis muito baixos. A tabela abaixo vocês podem observar os dados dos níveis dos reservatórios. A região sudeste e centro-oeste está com 16,76 da capacidade. A região sul, um pouco melhor, 56,58. A região nordeste, 15,89. E a região norte, 34,10 da capacidade. Esses dados são dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, não é? Que vocês podem observar aí pelo site www.ons.org.br. Esse dado aí é um dado atualizado do dia 6/2/2015. Então, um dos motivos das dicas é para que a gente economize energia, para que a gente possa encher mais os reservatórios, né? Desde que haja uma incidência das chuvas, né? Que a gente espera que aconteça pelo menos uma melhora de chuva no mês de fevereiro e março. Segundo ponto, né, que é importante para todo mundo que quer economizar energia, é o custo elevado da energia, além das bandeiras tarifárias. Então, nós tivemos vários aumentos de energia, né, e esses aumentos vão incidir e vão pesar muito no bolso do consumidor. As bandeiras tarifárias indicam o quê? Essas bandeiras tarifárias vão indicar, através de sinalização, bandeira verde, amarela e vermelha. Vamos começar pela bandeira vermelha. A bandeira vermelha indica que a situação de geração de energia elétrica está crítica, ou seja, nós temos um trabalho maior das termoelétricas, que são usinas baseadas no combustível gás, óleo e etc. E a bandeira amarela, as condições não estão tão favoráveis para a geração de energia. O terceiro ponto é economizando energia, né? Evitando banhos nos horários de pico, de 18 às 21 horas. Isso minimiza, né, você economizando energia, minimiza os riscos de apagões. Na verdade, a gente tem que ter a cultura de economizar energia, né, porque é muito importante, é muito salutar e nós temos que utilizar a energia de forma racional. Bom, agora vamos fazer algumas medições no chuveiro elétrico. Eu estou utilizando um chuveiro de 6.400 watts de potência, a alimentação da rede 220 volts. Vocês podem observar aí a medição da tensão. Eu medi uma tensão na rede de 224 volts. Coloquei o chuveiro na posição morno, né? Esse chuveiro que nós fizemos os testes, ele tem 3 posições: a posição de morno, a posição de quente e super quente. Na posição de morno, vocês podem observar aí no vídeo, foi medida uma corrente de 10,45 amperes. Já na posição de quente, ele mediu uma corrente de 18,4 amperes. Na condição de super quente, vocês podem observar também no vídeo, foi medida uma corrente de 24 amperes. Isso tudo na alimentação de 220 volts. Vamos fazer algumas contas. Quando eu coloco o chuveiro na condição morno, ou seja, verão, para essa corrente de 10,5 amperes, um banho de 5 minutos vai consumir uma energia de 5,88 kWh em 30 dias.
Ou seja, um banho de 5 minutos durante 30 dias, na posição morno, ele consome 5,88 kWh. Na condição quente, como vocês viram, estão vendo, a corrente é 18,4. Isso vai me dar um banho, por exemplo, de 5 minutos, durante 30 dias, vai me dar uma energia consumida de 10,30 kWh. Já na posição super quente, eu tenho a corrente medida de 24, um banho de 5 minutos, durante 30 dias, vai me dar uma energia consumida equivalente a 13,44 kWh. Pois bem, as potências são distintas, né? E podemos fazer a seguinte análise. Se eu tenho condições de colocar o meu chuveiro na condição morno, por que não colocar na posição morno? Porque na condição morno, comparado com a condição quente, eu tenho uma economia de 43% de energia. E se eu comparar a condição de morno com a condição super quente, eu vou ter uma economia de 56% do banho, da energia utilizada no banho. Agora a medição que vocês estão vendo aí é a medição no ferro elétrico, um ferro elétrico de 1000 watts, vocês podem observar a corrente 4,2. Isso vai me dar uma potência de 924 watts. Se a gente manter esse ferro ligado durante 5 minutos, né, você vai ter 924 vezes 5 minutos, né, convertendo um minuto em hora, vezes 30 dias, você terá uma potência consumida durante os 30 dias, usando esse ferro 5 minutos, uma potência de 2,31 kWh. Você pode observar, né, que o chuveiro, em relação ao ferro, em relação ao notebook, em relação às demais cargas que nós vamos apresentar, o chuveiro é o vilão, nosso grande vilão da história. Agora vamos efetuar a medição em um televisor classe A do fabricante Philips, ele é LCD. Na condição stand-by, vocês podem observar no vídeo que a corrente está em torno de 4,36 mA. Se a gente imaginar que esse televisor vai ficar ligado 24 horas na condição stand-by, e vocês podem observar que a tensão medida na rede é 217, teremos um consumo de 0,68 kWh de energia. Isso para um televisor classe A. Existem televisores classe B, classe C, que consomem mais na condição stand-by. O televisor em operação, vocês podem observar, para a tensão de 217 medida, a corrente no televisor em operação é 0,48 amperes. Vamos imaginar que esse televisor fica ligado durante 4 horas, em 30 dias, isso me dá uma potência de 12,5 kWh. A dica é: sempre desligue o televisor da tomada. Mesmo ele sendo classe A, está consumindo 0,68 kWh, é uma energia que você está gastando de forma indevida, né? Então a dica é: remova a TV da tomada e sempre procure comprar, por exemplo, televisor classe A, tem um consumo reduzido. Vamos fazer uma medição em um notebook Sony. Vocês podem observar na imagem do vídeo que nós realizamos uma medição do carregador conectado na tomada, o carregador do notebook Sony, modelo Sony, 15 polegadas. Esse carregador, sem estar conectado no notebook, ele consome uma corrente de 54,4 mA na tensão de 220. Vamos imaginar que a gente deixa esse carregador ligado durante 4 horas na tomada, durante 30 dias. Isso vai me dar uma potência de 1,44 kWh. Então, ou seja, quando a gente deixa um carregador desse durante 4 horas, em 30 dias, ele vai estar consumindo da rede elétrica uma potência de 1,44 kWh.
Agora, esse mesmo notebook, vocês podem olhar no outro vídeo, ao lado, que ele consome, na condição de stand-by, ele consome uma corrente de 130 mA da rede numa tensão de 220. Ligado 4 horas durante 30 dias, você tem uma potência consumida de 3,42 kWh. Essa medição ela foi feita na condição de stand-by para um notebook, mas ela equivale para uma medição em um computador de mesa. No computador de mesa, na média, os modelos apresentam aí um consumo na condição de stand-by em torno de 50 a 60 mA. Então, a dica é: não deixe equipamentos em condição stand-by. Desligue os equipamentos da tomada. Agora vamos realizar as medições no modem ADSL D-Link. A corrente medida nesse modem em funcionamento, a gente pode considerar em torno de 18,6 mA. Isso, uma tensão foi medida de 220 volts. Vocês podem observar aí a corrente de em torno de 18,6. Essa corrente na tensão de 220 volts, esse consumo de energia desse equipamento, que é o modem D-Link, você vai ter um consumo, vamos imaginar 10 horas funcionando por dia esse modem, você vai ter durante 30 dias um consumo de 1,23 kWh de energia. Agora, no roteador Wi-Fi, que vocês estão vendo ao vídeo ao lado, a corrente medida na tensão de 220 volts foi uma corrente de 7,6 mA. Deixando esse modem ligado 10 horas em 30 dias, temos uma potência de 0,5 kWh. Se a gente somar essas duas potências, nós vamos ter 1,23 mais 0,5, a gente tem um consumo de 1,73 kWh. O que isso significa? Que muitas das vezes nós deixamos os equipamentos de internet ligados, mesmo não estando em uso. Então, sugestão para economizar energia: quando não estiverem utilizando ou estiverem fora da residência, desliguem modem, roteador, ou até mesmo, no caso da TV, né, você pode desligar também o receptor. Agora vamos apresentar para vocês a medição da corrente num ventilador, modelo Premium, que vocês estão vendo aí. Ele é um ventilador de potência nominal 45 watts. Coloquei ele na posição 1, né, a velocidade reduzida. Ele consome uma corrente de 164,4 mA para uma tensão medida de 220 volts. Isso na posição 1 desse ventilador, a gente tem uma potência consumida de 36,19 watts. Se mantermos esse ventilador na posição 1 ligado durante 4 horas em 30 dias, teremos uma energia consumida de 4,34 kWh. Quando mudamos esse ventilador para a posição 2, vocês podem observar aí no vídeo, a corrente consumida aumenta. Não aumenta em grandes proporções, mas aumenta. Você passa a ter uma corrente em torno de 170 mA. Isso vai me dar uma potência consumida de 37,59 watts. Mantendo esse ventilador ligado durante 4 horas e 30 dias, teremos uma carga, ou seja, uma energia consumida de 4,51 kWh. Colocando o ventilador na posição 3, em maior rotação, é a maior rotação, vocês observam que a corrente fica em torno, em média, de 181,2 mA. Isso vai me dar, né, com uma tensão de 220 que foi medida, isso vai me dar uma
potência consumida de 39,86 watts. Fazendo o mesmo cálculo, 4 horas desse ventilador operando na posição de maior velocidade, vezes 30 dias, eu tenho uma potência de 4,78 kWh. Dessa forma, vocês poderão observar o consumo na posição de baixa rotação 4,34 e na maior rotação, posição 3, do ventilador, 4,78. Então, o ventilador de 45, ligado em 4 horas, ele tem uma potência mínima, uma energia mínima de 4,34 e uma máxima de 4,78. O que a gente sugere para economizar energia, é manter o ventilador, sempre que possível, na posição 1, e utilizar o ventilador sempre de forma racional. Agora vamos nas observações finais. Primeiro ponto, o horário de pico, compreendido entre 18 e as 21 horas, está mudando e deslocando para horários entre 14h30 às 17 horas. Isso em função da mudança de perfil dos consumidores. Os técnicos estão estudando tal mudança. No gráfico abaixo, vocês podem observar o consumo de energia no Sistema Integrado Nacional, são dados da ONS. Podem observar aí que o consumo total médio de megawatts é em torno de 67.187,24, isso na data de 5/2/2015. Outro ponto é que devemos utilizar os equipamentos de forma racional e, sempre que possível, economizar energia. Se todos desligarem os equipamentos na condição stand-by da tomada, o país economizará energia e você também. Quarto ponto a ser considerado, se não economizar energia, você vai pagar uma conta cara e podemos ficar sem energia, até porque estamos vivenciando uma crise hídrica, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.